Olá, meus irmãos, feliz sábado para todos. O Senhor possa estar com cada um de vós. Mais uma vez estamos aqui hoje com o Maurício, né? Eu chamo de pastor Maurício, mas ele não gosta muito, porque ele já não é mais pastor. Mas não adianta, tem na cabeça da gente, então dá um feliz sábado para os irmãos, né? Aí estamos aqui com a Fernanda, nosso irmãozão Aquino, Peter. Tudo bom, Peter? Dá um abraço aí na irmã, tá? A irmã Tereza. Se tiver mais algum irmão com você aí também. João Silva, Fernanda, Gouveia, a Catiele, a Mara Regina. O Senhor seja com vocês todos. O Laércio, Ângela Maria, o Cerejo, filho. O Senhor possa abençoar cada um de vocês e também aqueles que forem estar entrando aí para ouvir. Irmãos, eu quero só estar dando alguns recados aqui. Irmã Irene, feliz sábado. Verdade presente, Lorena, Hamilton. Acho que é o Hamilton, né? Feliz sábado para vocês. Irmãos, quero estar falando para vocês aqui alguns recados. Por exemplo, né? Principalmente, irmãos, que assim, se as mensagens que os irmãos têm gostado aqui das lives, dos cultos, ou mesmo dos estudos que tem no nosso canal, que os irmãos possam tá dando seu like aí para que essa mensagem, não para beneficiar nós, mas porque quanto mais like dá, mais o YouTube passa essa mensagem para frente, entendeu? E mais pessoas podem receber a notificação, tá bom? E também, né, posso estar compartilhando com aquelas pessoas que vocês, né, sentirem tocado no coração, que Deus tocar no coração de vocês para estar repassando essa mensagem. Também quero estar falando para os irmãos que nós estamos preparando aqui. Talvez no próximo sábado nós já tenhamos um banners aqui, tá? Sobre o acampamento que nós vamos fazer nos dias de carnaval aqui, tá? 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. Tá bom? Só estamos aqui esperando ver alguns, né? Alguns pregadores para nós podermos colocar no banners, tá? E a partir provavelmente do sábado que vem nós teremos mais dados para estar passando para os irmãos, tá bem? Hoje, como os irmãos estão vendo, né? Tentando aí o Alexandre, com a sua mãe também, feliz sábado, o Senhor os abençoe e os guarde, tá bem? Irmãos, nós já estamos aqui, né? Entramos um pouquinho atrasado, então vamos fazer uma oração aqui, tá? E depois eu passo a palavra para o Maurício, tá bem? Aqueles que quiserem se ajoelhar, né? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, primeiramente, Pai, para honrar e glorificar o teu nome, Pai, o nome do teu Filho, fazendo aquilo que tu nos pediste para fazer, Pai. Mas também, Senhor, para recebermos dádivas do céu, Pai. Senhor, abra nossos ouvidos, nosso entendimento, para que possamos entender as tuas palavras, Pai. E nossos olhos, Pai, para que possamos enxergar a tua verdade. Dá-nos o teu espírito, não só os que estão aqui, mas a todos a quem essa mensagem chegar, Pai. Que o Senhor possa, na tua infinita misericórdia, fazer com que as palavras que vêm do teu trono, Pai, possam criar raízes nos corações e dar fruto, Senhor. Esteja com o pregador, que ele se esconda atrás da pedra, que é Cristo Jesus. Amém. E que o Senhor use, seja com a boca dele, Pai, e que o Senhor use conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, te pedimos essas bênçãos, te agradecemos. Amém. Amém. Ô Maurício, eu vou eu vou sair da tela agora, vou deixar preparado aqui o slide, tá? Compartilhado. E aí você vai falando aí a hora que for que eu vou mudando, tá bom? Tá joia. Palavra contigo, meu irmão. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Obrigado, Rogério.
Feliz aí, mais uma vez, estar com os irmãos aqui no canal da Verdade Presente. Eu sei que não tem sido muito fácil para todos nós, né? A coisa não anda muito boa para aqueles que querem. Só um minutinho, tá, irmão? Meu filho pediu para assistir aqui no outro telefone, eu estou colocando aqui para poder assistir aqui. Não está muito fácil, porque nós temos muitas dificuldades para entender, né, dentro da atualidade, o que está acontecendo com os pregadores com relação ao texto bíblico, assim diz o Senhor. E nós ouvimos várias teorias aqui e ali, tem muita gente achando que a Bíblia precisa ser interpretada de uma maneira em que ela mesma não se coloca, né? Porque a Bíblia diz que ela mesma é sua intérprete, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então, hoje, eu queria bater um papo com os irmãos, conversar um pouquinho a respeito de um tema que continuará sendo muito importante até que ele volte, até que Cristo volte. Nós temos tido, assim, algumas pessoas que têm nos procurado, expressado sua preocupação, sua dúvida, sua ansiedade, e nós temos procurado de acordo com aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida, né, no nosso ministério, e aí com todas as pessoas que abraçam a verdade bíblica, porque a Bíblia é muito enfática em dizer, né, que são palavras de Cristo, né, que os nossos irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, a partir do momento que as pessoas que estavam ao nosso lado estão ao nosso lado, deixam de fazer a vontade do Pai, que está expressa nas Escrituras Sagradas, nós temos que avaliar se vamos continuar ouvindo essas pessoas ou se nós vamos deixar de ouvi-las e ficar com claro assim, diz o Senhor. Eu não estou propondo aqui uma separação, e não é o que tem acontecido. Algumas pessoas têm nos olhado, mas vocês estão entrando em contenda, vocês estão discordando de alguns irmãos. É natural que isso aconteça, irmão. É natural porque a Bíblia precisa ser colocada da maneira como ela foi escrita, a direção dada por Deus a nós, e nós precisamos, a todo custo, nos prender a isso. A partir do momento que eu começo a tentar colocar a Bíblia como sendo um livro que não é absoluto e que ela depende de interpretações particulares, eu posso cair no erro de encontrar em mim, né, preceitos meus e tentar cunhar os meus preceitos no texto bíblico. Então, é assim, quando o texto é direto, quando ele não é uma parábola, quando ele não é uma profecia, eu vou interpretá-lo de forma direta. É simples assim. Então, eu vou ler o texto bíblico. Opa, peraí, não entendi aqui, irmão Maurício. Eu vou procurar outro texto bíblico dentro de um contexto que fale sobre aquele assunto para tentar elucidar a minha dúvida. Ah, irmão Maurício, continuo não entendendo. Teve 2 versos. Eu vou buscar mais uma testemunha, mais um texto bíblico, para então dar... para embasar aquela ideia que eu estou tentando construir ou que eu estou tentando entender, sempre dentro das Escrituras. Um irmão me disse assim: mas irmão Maurício, você está assim falando o tempo todo que tem que recorrer às Escrituras Sagradas, é Bíblia, Bíblia, Bíblia. Sim, irmãos. É o conselho da pena inspirada, né, da mensageira do Senhor, que eu vá sempre à Bíblia. Até com relação aos escritos dela. Eu preciso ir à Bíblia constantemente. Constantemente. E é muito sério o que nós temos visto. Né? Alguns textos são atribuídos à mensageira do Senhor, atribuídos, porque, de fato, não foi ela que revisou, não foi ela que mandou para impressão, não foi ela que deu aquela olhadinha depois de pronto e falou assim, não, pode publicar que está certo. Né? Tem alguns textos atribuídos a ela que foram pessoas que ouviram pregando, ouviram ela falando e tentaram escrever o que ela estava falando, e essas pessoas podem ter cometido algum erro, né, quando tentou organizar aquele monte de textos copiados da fala, e é complicado de se fazer isso, e atribuem a ela. Então, nós temos que ter muito cuidado. E eu não quero levantar aqui, repito, nenhum tipo de dúvida com relação
aos escritos bíblicos e nem aos escritos da mensageira. Ok? Então, nós vamos começar agora. Eu quero pedir ao Rogério que coloque uma transparência. Eu quero convidar os irmãos, porque eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não conheço nada. Convidar os irmãos no Espírito de Cristo a passear pelas letras, pelas palavras da mensageira, para entender de maneira simples, sem linguagem rebuscada, sem termos teológicos, sem dificuldades, sem recorrer a dicionário, somente o texto. E no final da nossa conversa de hoje, nós vamos citar o texto bíblico para que você perceba como é simples entender a Bíblia e como é simples compreender aquilo que está revelado. Bom, eu quero começar fazendo essa pergunta, né? Nós podemos explicar aquilo que não conhecemos? E você pode pensar assim, mas, irmão Maurício, que resposta óbvia. É claro que não. Se eu não conheço, como é que eu vou explicar? Pois é. Tem gente tentando explicar aquilo que não tem explicação. Fazer o quê, né? Nós temos duas opções. Acreditar na verdade direta, revelada, ou assim diz o Senhor, ou não. Não há um terceiro caminho, não há uma terceira opção. Eu creio ou eu não creio. E o ato de crer tem a ver com fé. Por isso, a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Princípios do governo de Deus. Amor, porque o amor permeia tudo. Cristo é a expressão do amor de Deus e Deus é o amor. Cristo, então, é tudo em todos, pelo amor que emana do Pai, que passa por Cristo e chega até nós. O ser humano, nós, ou qualquer criatura criada por Deus, não produz amor. Nós recebemos do Pai através de Cristo, que é nosso intercessor, único intercessor, Cristo. Tudo, então, que acontece na nossa vida vem de Deus através de Cristo. Tudo, sem exceção alguma. Então, eu preciso entender que eu não vou conseguir, de maneira nenhuma, colocando de lado os princípios do governo de Deus, entender, e aí, se eu não entendo, eu não consigo explicar, e eu preciso compreender isso. Tá bom? Então, vamos continuar. A resposta, então, é simples, né? Eu posso explicar aquilo que eu não compreendo? Não. Mas eu posso falar sobre aquilo que eu não compreendo? Sim. Esse é um exercício do cristão. Falar sobre aquilo que não compreende. E o nome disso é fé. Quando eu não consigo explicar, quando eu não consigo encontrar uma lógica, eu simplesmente exercito a minha fé e creio. Preciso crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos prosseguir, Rogério, por gentileza. Eu trouxe alguns textos, então, para a gente meditar. Vamos ler bem devagar, vamos continuar nossa conversa. E se você tiver alguma dúvida no meio do caminho, você pode colocar a pergunta aí no chat, tá bom? Que o irmão Rogério vai me interromper e vai falar, ó, tem uma pergunta aqui, irmão, sobre o texto. E aí, se a pergunta for relevante, nós vamos responder imediatamente, ok? Diz assim, então, o texto. Quanto mais pensamos, olha, está havendo uma reflexão da mensageira quando ela escreveu. Ela está pensando sobre esse tema, sobre esse assunto. Ela está tentando digerir a ideia, entender o texto bíblico, pensando. Quanto mais pensamos sobre o ato de Cristo tornar-se um bebê aqui na Terra, então, ela diz que está pensando. Pensando sobre o quê? Sobre o ato de Jesus tornar-se um bebê aqui na Terra. Então, o tema desse pensamento, o motivo desse pensamento, de estar tentando entender o ato de Cristo ter se tornado um bebê aqui na Terra. Como o Filho de Deus, divino, portador da vida, não é? Tornou-se um bebê indefeso. Pensando, refletindo, conectando-se com o céu,
permitindo que o Espírito Santo, então, revele. Tanto mais admirável isso parece ser, então ela diz que enquanto mais ela pensa, tanto mais admirável isso parece ser. Ou seja, mais admiração causou na escritora, na mensageira, pensar sobre o assunto. E quanto mais ela pensava, mais admirável, mais encantador, mais felicidade trazia pensar sobre o tema. Como o Filho de Deus abandonou tudo para se tornar um bebê indefeso, por amor a mim. Lembra do amor que eu não produzo, mas eu preciso receber de Deus? Entende? Então, quanto mais eu penso no fato de que Cristo abandonou a sua posição para se tornar um bebê indefeso, mais admirado eu fico. Que amor é esse? Entende? Então, ela continua. Como pode suceder que a indefesa criancinha, e aí, olha, era bebê, passou agora a criancinha, na manjedoura de Belém ainda é o divino Filho de Deus. E aqui está o ponto em que muitos irmãos têm errado. Como um ser humano comum, um bebê indefeso, continua sendo o Filho de Deus? Como isso é possível? Eu me lembro de uma canção, né? O Prisma tem um hino que ele diz assim, né? Um menino nasceu, né? A letra é mais ou menos assim. Só que aí tem um problema na canção, na letra da música do Prisma, né? E, olha, eu estava lá na igreja e eu cantava e eu ouvia e tão anestesiado, né, com o vinho, né, de Babilônia. E eu admito isso, infelizmente, né? Mas graças a Deus, louvado seja Deus, eu fui liberto. Estou aqui falando como homem livre agora, graças a Deus, né? Usando o texto para dizer que o menino Deus nasceu. Que coisa, né? Pois é. Uma frase completamente equivocada. E ela continua, então. Ainda, a de Belém ainda é o divino Filho de Deus. Conquanto não possamos compreendê-lo, a conclusão que a mensageira chega é: conquanto não possamos compreendê-lo, ou seja, eu não posso explicar aquilo que eu não compreendo. Eu não compreendo. Se eu for tentar explicar como o divino Filho de Deus tornou-se uma criança indefesa no corpo humano, eu não vou conseguir explicar, porque eu só consigo explicar aquilo que eu compreendo. E vou repetir mais uma vez, irmãos. Não dá para explicar aquilo que eu não compreendo. Então, a irmã White está reconhecendo a sua fragilidade, sendo humilde, dizendo: olha, eu não posso explicar. Muito sério isso, né? Porque tem alguns irmãos fazendo um puxa-estica, um marabalismo tremendo com os textos atribuídos a ela, para tentar dizer que Jesus era um ser híbrido, que ele era um ser humano, mas que ele era Deus. Já afirmo isso abertamente aí, que ele era Deus, né? Antes era que ele era divino, agora é que ele era Deus enquanto esteve na Terra. E a própria irmã White está dizendo que ela não pode compreender isso. Ela fala sobre o assunto, e nós podemos falar e devemos, nos causa admiração, como ela citou lá em cima, mas não compreende. Ora, se não compreende, não pode explicar. E ela nem tenta, ela apenas cita, ela apenas fala daquilo que Deus falou para ela. Então ela continua e faz uma revelação impressionante. Podemos crer. Podemos crer. Ela não diz devemos, não diz que nós somos obrigados. Ela diz nós podemos crer que aquele que criou os mundos, criou passado. Voltou a tela aí, Rogério. Passado, criou os mundos, por nossa causa, tornou-se um
indefeso bebê. E aí você pode perguntar para o texto, bom, se o bebê é indefeso, então certamente ele não é Deus, e muito menos divino, porque senão não seria indefeso. Embora tão grande como o Pai sobre o trono do céu, ele era, e você vai ver, ó, ela diz, ele tornou-se um conosco. Ou seja, antes de deixar o céu, antes de nascer de Maria como um ser humano comum, ele era tão grande como seu pai no trono. Era. E tornou-se um conosco. Um quê? Um bebê indefeso, uma criança indefesa, um ser humano indefeso, como nós somos. É o que o texto está dizendo. E é o que a irmã Ott está afirmando, de maneira muito clara. Você pode dizer assim para ele, poxa, Mauro, tinha que deixar esse texto para o final, né? Que você terminava assim a mensagem, a nossa conversa, e estava muito bom. Não. Nós temos que falar primeiro do que é muito bom. E depois nós passamos por aquilo que é bom também. Ok? Então ela continua. Nele, Cristo, Deus e o homem passaram a ser um. Em Adão, nós deixamos de ser um. Em Cristo, nós passamos a ser um. Um homem por outro homem. É simples assim. E é neste fato que encontramos a esperança de nossa raça decaída, olhando para Cristo na carne, e toda vez que a Bíblia fala de carne, ela fala de quê? De pecado, de condição, não é? Nós estamos na condição da carne, de pecadores, mas nós não precisamos cometer pecado, porque somos pecadores. Podemos lutar contra a nossa tendência herdada ou adquirida, e pelo sangue de Cristo somos purificados e chamados para uma vida de santidade, ou seja, uma vida de separação do pecado. A expressa imagem, e, perdão, olhando para Cristo na carne, olhamos para Deus na humanidade. Quem é Deus na humanidade? Só existe um Deus, irmãos. Deus na humanidade é Deus agora habitando em Cristo. E Cristo, vencedor, porque viveu uma vida sem pecado, recebeu o direito de ser nosso representante e sumo sacerdote, declara o livro de Hebreus, porque ele em tudo foi provado e em tudo foi eleito. Então ele recebeu, ele conquistou e recebeu esse direito de ser sumo sacerdote, de ser intermediador entre nós e o Pai. Então, a manifestação do caráter do Pai em Cristo é a nossa garantia de salvação. Vimos nele o resplendor. E o irmão Rogério gosta muito, né, irmão Rogério, dessa expressão, né? E vemos nele, Cristo, o resplendor, ou seja, o reflexo da glória divina, a expressa imagem de Deus, o Pai. Tudo que nós devemos e podemos ser. Está aí a fonte, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 128. A próxima tela, por favor, Rogério. E olhem agora esse texto, irmãos. E vamos também com calma, muita calma, para a gente poder entender o que o texto está falando de verdade, e não aquilo que eu acho que ele está falando. Os que afirmam que era impossível, os que afirmam que havia uma impossibilidade, que não daria para Cristo pecar, não creem que ele realmente tenha tomado sobre si a natureza humana. Mas claro que isso é impossível. Então, como pode algumas pessoas afirmarem, não, Cristo venceu porque ele era divino, ele tinha natureza divina inerente, como era no céu? Não, acabamos de ver que não era assim. Não é o que diz a mensageira do Senhor. E é o que acontece, irmãos, é que tem causado um descrédito nos escritos da mensageira do Senhor, desnecessariamente, porque quando eu pego um texto que atribuo a ela, que está discordando das escrituras sagradas, qual é o cristão? Qual é o cristão sincero que vai concordar? Não vai. Vai ficar com a Bíblia. E tem que ficar com a Bíblia, porque no grande conflito, né, no capítulo, a nossa última salvaguarda e única, não é? Salvaguarda é recorrer à Bíblia. E ela diz o tempo todo lá que nós precisamos recorrer sempre à Bíblia. Percebem? Ela diz isso. Recorram à Bíblia, meus irmãos.
Só haverá segurança nos últimos dias recorrendo à Bíblia. Fonte segura. Mas não foi Cristo realmente tentado, não foi Cristo realmente tentado, não somente por Satanás no deserto, mas no decorrer de toda a sua existência. Desde a infância à varonilidade, ela pergunta. Em todos os pontos ele foi tentado. Todos. E aí, irmãos, todos é todos. Está dizendo ele que é todos. Como quem? Como nós. Todos os pontos ele foi tentado como nós. E porque resistiu, olha, o motivo. E porque resistiu. Se ele não tivesse resistido pela comunhão com o Pai, porque ele não era mais um ser divino, ele era um ser humano comum, se ele não tivesse resistido, com sucesso, olha que maravilha, irmãos, não é? Com sucesso às tentações de todos os tipos. E agora, irmão, te repete a mesma ideia anterior para frisar. De todos os tipos, deu ao homem o exemplo perfeito. Por isso, ele é nosso exemplo perfeito. Porque ele venceu as tentações com sucesso. Não porque ele era divino, não porque ele era Deus, não porque ele era chamado Deus. Não, porque era um homem comum. Por isso ele venceu, por isso a morte não pôde detê-lo, porque ele não cometeu pecado, e não porque ele era Deus ou porque ele era divino. Entende? Seria uma impossibilidade um ser divino habitar num corpo pecador, porque o corpo seria exterminado no mesmo instante. Como poderia, não é? A divindade inerente se mesclar com a humanidade pecadora, a carne contaminada pelo pecado. Próxima tela, por favor, Rogério. Esse texto é um pouquinho mais longo, e agora eu peço um pouquinho mais de paciência dos irmãos e atenção, viu? Se der sono, levanta, estica o braço, estica as pernas, dá 3 pulinhos aí, ó, se movimenta, e vamos entender o que está escrito, ok? Vamos lá. Vitória e obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Olha que texto direto. Um verdadeiro, não é um híbrido, não é misturado. Verdadeiro ser humano. Entende, irmão? Olha, você encontra esse texto no Deserto das Nações, que foi o livro que ela mesma mandou para o prelo, que ela revisou e que mandou publicar. Está cheio de declarações como essa desejada. Ok? Em nossas conclusões, cometemos muitos erros. Olha que sério. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros, devido a ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Ideias errôneas. A Hermógenes chama esse esforço de tentar atribuir divindade inerente a Cristo, de dizer que ele é Deus, de erros. Erros. Isso é muito sério. Ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder, olha que sério, que não é possível que o ser humano tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Percebemos que sério. E nós precisamos ler com mais atenção os textos, para não ficar com dúvida. Ele concede sua graça e poder a todos os que o aceitam pela fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência requerida do ser humano. Olha que maravilha, não é? Ah, não, Cristo era obediente porque ele era divino, ele venceu porque era divino. Não, porque ele tinha a natureza humana e a divina inerente. Não é? Ele não usou o poder dele porque ele não quis, mas ele, se pudesse, ele podia ser Deus quando ele quisesse. Irmãos, mentira. Fake news. Não é? Agora está aí na moda, entre aspas, né? É fake news, isso não é verdade. A verdade é que ele era um homem comum. E nele, como em nós, habitava o Espírito Santo. Vamos lá. A obediência de Cristo, eu vou ler de novo, a seu Pai era a mesma obediência requerida, pedida, quase que exigida do ser humano, do Maurício. Deus quer que eu obedeça do mesmo jeito que Cristo obedeceu.
Ué, se eu não posso ter o poder que ele teve, como é que eu posso obedecer como ele obedeceu? Não é? O pecador não pode vencer as tentações de Satanás sem que se combine o poder divino com o agente humano. Como é que é isso, irmão Maurício? Olha aí. Então tem que se combinar em mim do jeito que se combinou em Cristo. Esse é o tema aí do escrito, né? Caminhando nas palavras aí da mensageira, nós vamos entendendo isso. Que maravilha, não é? Então tem que se combinar em mim o poder divino. Não é a divindade inerente, é o poder inerente, irmãos, é que é pré-existente, tá? Que já existia, já era dele. É o que estão dizendo os irmãos aí, tá bom? E que não que Cristo conseguiu poder pela comunhão, ok? E o que o irmão está dizendo é justamente o contrário, que ele conseguiu esse poder pela comunhão, que nós podemos ter, podemos mesclar a nossa natureza humana com a divina, pela fé, do mesmo jeito que Cristo fez quando esteve aqui na Terra. Assim foi com Jesus. Olha que clareza. Assim foi com Jesus. E Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Olha que maravilha, não é? Então, quando o irmão disser para você assim, ele não lançou poder, lançou mão do poder dele em benefício próprio porque ele não quis. É o poder da comunhão. É o mesmo poder que Pedro tinha, quando a sombra dele curava, né? O mesmo poder que Paulo também possuía, o mesmo poder que o profeta Eliseu também possuía, porque os ossos de Eliseu ressuscitaram o morto. É o mesmo poder, pela comunhão, ok? Mesmo poder, que maravilha, não é? Ele não veio ao nosso mundo para prestar obediência de um Deus inferior. Olha que declaração mais direta. Ele não veio prestar obediência de um Deus inferior, ou seja, ele não é Deus. Ele não é um Deus inferior. Ele é um homem. Assim, ele é nosso exemplo. O homem, para obedecer à santa lei de Deus, assim ele é nosso exemplo. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo para nos revelar o que Deus podia fazer, mas o que o ser humano pode realizar mediante a fé no poder de Deus em toda a emergência. Que maravilha, não é? Mediante a fé. Só um minutinho, irmãos. Ao vivo tem isso, né? Baixa um pouquinho, filho, por favor, baixa. Porque está dando retorno aqui para o papai. Ou você pode sentar ali, ó. Para ficar melhor, pode ser? Isso, obrigado, tá? Senta aqui naquele cantinho ali. Vai ficar muito claro aqui. Obrigado, viu? Percebam que maravilha, que maravilha. Ele continua lá o texto, olha. Para mediante a fé, né? Mediante a fé no poder de Deus em toda a sua emergência, ou seja, nós podemos lançar mão do mesmo poder, não em benefício próprio. E é bom que se fique claro. Lembra lá quando Naamã foi curado pelo profeta? Né? E aí ele foi levar presentes para o profeta. E o profeta disse o quê? Não, foi eu que te curei, não. Quem te curou foi Deus. Eu não tenho nenhum mérito nisso. Tá certo? O profeta não lançou mão do poder que possuía, que estava nele, foi dado a ele pela comunhão em benefício próprio. Ele não aceitou as riquezas, os presentes. E nós também, a exemplo do profeta, a exemplo de Cristo, não podemos lançar mão do poder que está à nossa disposição em benefício próprio. Isso é muito sério. E ela continua, então. O ser humano é um dever, pela fé. Não é pela razão, não é pela lógica. Eu não tenho que entender tudo, né? E muito menos explicar aquilo que eu não entendo. Não é pela razão, é pela fé. Ser participante da natureza divina. Olha, irmãos, mais direto que isso é impossível. E vencer toda a tentação com que é assaltado. Então, você pode ser um ser divino? Pode. Com o poder comunicado? Sim. Como Cristo foi? Sim. É o que o texto está dizendo. Ele é nosso exemplo. Mas há uma insistência de voltar à lama das organizações religiosas por parte de alguns irmãos, digo com todo respeito e todo carinho, infelizmente. Usando as palavras do apóstolo Paulo, né? Porque eu, irmãos, considero, inclusive, o título de pastor como sendo esterco, não vale nada. Certo? As pessoas que vieram para o evangelho em função do trabalho que foi executado, glória a Deus por isso, são pessoas maravilhosas. Oro por elas todos os dias. Mas eu não posso
de maneira alguma, autenticar alguma coisa que está errada. Não posso fazer isso. Vai contra a minha consciência e vai contra a Bíblia. O texto continua, por favor, Rogério. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. Olha só que maravilha. Que natureza nós temos? Em pecado eu fui concebido, em pecado eu nasci, em pecado eu fui concebido. O texto agora fugiu, me ajuda aí, Rogério. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a minha natureza, ok? Cristo também foi concebido assim? Não se escandalize, viu, irmãos? Não se escandalize, tá bom? Sim, ele foi concebido em pecado, mas não cometeu pecado. Eu, Maurício Souza Gomes, no CPF 01631854750, fui concebido em pecado me concebeu a minha mãe, e eu cometi pecado. Infelizmente, eu pequei. Entende, irmãos? E eu me arrependo todos os dias por alguns pecados que foram assim, atos impensados, absurdos, que eu jamais poderia ter feito. Então, quando eu olho para Cristo e entendo, começo a entender tanto amor por mim, não dá para ter outra reação, irmãos. Não dá para ter outra reação. Não é? É olhar e falar, Senhor, por que que eu não aprendi isso antes? Não é? Por que que eu não fui educado a não cometer erros? Por que que eu não tive essa oportunidade? Aí Deus me diz assim, você está tendo a oportunidade agora. Porque você pode formar um caráter pela boa educação, ou pode formar um caráter pela conversão. E Deus é maravilhoso. E eu tive a oportunidade de começar a formar um bom caráter pela conversão. E quantos milhares de nós não passam por esse processo de não ter tido o privilégio de ter uma boa educação? Não é? Porque o orgulho e a avareza e, né, enfim, de muitos homens que foram líderes que poderiam ter colocado as escolas à disposição da formação do caráter dos jovens, não fizeram isso, irmãos. Eles quiseram ganhar dinheiro e ainda querem, infelizmente. Vamos prosseguir, então. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, sirva da natureza humana que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma grande ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra ao céu. O ser humano finito ao Deus infinito. Ó, que maravilha. Ele era um ser humano finito. É o que ela está dizendo. E sendo um ser humano finito, ele tocou o infinito. Ele guardou a lei de Deus, ele foi um homem perfeito. Então, na condição humana carnal caída, ele venceu o pecado, venceu as tendências do corpo, venceu as tendências da mente e foi vitorioso e é nosso exemplo. Não poderia ser nosso exemplo de outra forma. Ele ligou a terra ao céu e o ser humano finito ao Deus infinito. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus. Oh, olha só. Somente, não há outra maneira. Ele podia guardá-los de Deus da mesma forma que a humanidade pode guardá-los. Que afirmação maravilhosa, né? Ou seja, ele só pode guardar os mandamentos da forma como nós podemos, ou seja, na mesma condição de pecadores. Então, Cristo, mesmo tendo a natureza pecaminosa, eu iria usar aqui uma frase mais contundente, mas eu não quero escandalizar ninguém, não é? Cristo, possuindo a natureza pecaminosa, não cometeu pecado. E por que ela faz uma referência à lei aí? Por que ela faz isso? Porque a lei é a expressão do caráter de Deus. O caráter de Deus foi questionado no céu por Lúcifer, não é? E por esse motivo, houve então a queda. E Cristo veio para justamente guardar a lei, que é a expressão do caráter de Deus, para dizer que a acusação de Lúcifer era falsa, porque Lúcifer disse que a lei era injusta e que ninguém poderia guardá-la, que a lei aprisionava os seres criados livremente. Então Cristo veio, um ser como um ser contaminado, escravo do pecado, e não cometeu pecado. Aleluia, né? Glória a Deus. Está aí a fonte. A próxima tela, por favor, Rogério. Quando Jesus deixou o céu, deixando lá o seu poder e glória, olha esse texto.
Vamos comer, né? Nos alimentarmos do pão da vida. Olha aí. Desejar de Todas as Nações, livro que ela mesma escreveu, revisou, aliás, mandou para o prelo, revisou e mandou publicar. Ok? Quando Jesus deixou o céu, deixando lá o seu poder e glória, deixando lá, irmãos, não há como tentar entender outra coisa, ó, deixando lá seu poder e glória. Né? Obrigado, filho. E aí o apóstolo Paulo, no livro na carta aos Filipenses, diz assim: esvaziando-se a si mesmo, tornou-se semelhante aos seres humanos. É mais ou menos assim o texto, né? Eu não vou abrir agora para não tomar mais tempo, ok? E aí você pode dizer assim, tá vendo aí, irmão? Irmão Maurício, semelhante não é igual. Tá vendo? Não é igual, é semelhante. Bom, eu tenho uma notícia boa para muitas pessoas e ruim para outras. Tá vendo a ponta dos seus dedos aí? Vou pegar a câmera aqui, ó. Todos nós temos digitais. Sabem quantos seres humanos têm digitais iguais? Nenhum. Nenhum. Por isso nós somos identificados por nossas digitais. Todos nós somos semelhantes um ao outro, mas ninguém é igual ao outro. Ok? Nem Jesus. Por isso, a inspiração, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Pai, pelo Espírito do Santo, ou pelo Espírito Santo, como você preferir, disse que ele era semelhante. E é verdade, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Somos todos semelhantes. Ok? Vamos seguir então. A tentação ao santo par no Éden fora tão fácil que ele esperava que, com sua satânica astúcia e poder, venceria até mesmo o Filho de Deus e salvaria sua vida. A intenção de Lúcifer era enganar a Cristo para salvar a própria vida. Ok? Nada de egoísmo aí, né? Sendo um pouco irônico. E seu reino. Se ele pudesse tentar Jesus a afastar-se da vontade de Deus, como fez na sua tentação a Adão e Eva, então seu objetivo seria alcançado. Ou seja, Cristo poderia ter caído. Sim. Está novamente fazendo a afirmação a mensageira do Senhor. Estava prestes a vir o tempo em que Jesus redimiria a possessão de Satanás, dando sua própria vida e depois de algum tempo, tudo no céu e na terra se submeteria a ele. Foi fiel, foi fiel. Escolheu uma vida de sofrimento, uma ignominiosa morte e, de maneira apontada pelo Pai, tornar-se-ia o governante legítimo dos reinos da terra. Olha, reinos da terra. Lembra da profecia de Daniel? Quando ele vence, então, o diabo, quem tem autoridade sobre o mundo? Quem teria, quem receberia? Ele, porque ele venceu o diabo. O diabo venceu Adão, não é? Cristo venceu o diabo. É simples assim. Então, Adão perdeu a autoridade dos reinos da terra para Satanás, Cristo veio e resgatou essa autoridade, devolvendo, então, essa autoridade à humanidade através de Adão, o primeiro homem, Cristo sendo o segundo homem. Adão tinha uma vantagem. Adão era um ser santo que não conhecia pecado. Não tinha o corpo contaminado pelo pecado. Cristo veio com a desvantagem da hereditariedade. Ok? Confirmada aí também no desejado. Você pode pesquisar. Joia? Ele vem, então, em desvantagem em relação a Adão. Veio com a natureza caída. E mesmo assim ele venceu. Continuando, Satanás também seria colocado em suas mãos para ser destruído pela morte e nunca mais molestar a Jesus e aos santos na glória. A próxima, por favor, Rogério. Este é o mistério da piedade. Olha, mistério. Não tenta explicar mistério, não, tá? Tenta não. Enquanto mais você tenta explicar o que é o mistério, mais você vai se embebedar com filosofia. Não tenta, não. Haver Cristo tomado a natureza humana, olha, e por uma vida de humilhação, elevado o homem na escala de valor moral para com Deus. Então, Cristo não veio levar o homem a uma condição divina. Ele veio elevar o homem a uma condição moral. Tem a ver
com o caráter de Deus. Por isso, Cristo é o resplendor da glória de Deus, equivale a dizer que ele é o resplendor do caráter de Deus. E é exatamente isso que o texto está dizendo. O levar ele à natureza que adotara ao trono do Senhor, e aí apresentar seus filhos ao Pai. Vou ler de novo. O levar ele à natureza que adotara ao trono do Senhor, que natureza que ele levou? Que ele adotou, a nossa natureza. Ele continua sendo humano e vai ser ser humano por toda a eternidade. Ele disse: vê, Tomé, toca a minha mão, toca o meu lado, vê se não sou eu, aquele ser humano que andou com vocês aqui, sou eu ainda. Só que agora, faltou dizer para Tomé, né? Eu estou glorificado, e você também um dia será glorificado. Nesse sentido, nós seremos, e já somos pela fé, divino-humanos. Entende? Porque nós vamos mesclando a natureza divina à humana, até que, enfim, nós seremos revestidos de imortalidade na volta de Cristo, ou seremos, então, ressuscitados na imortalidade. Está lá na carta aos Coríntios e também em Tessalonicenses. Eis a maravilha do universo, o mistério que os anjos desejam compreender. Está vendo? Até os anjos querem compreender como isso foi possível. Como o divino Filho de Deus se tornou homem comum e venceu como homem comum. Eles querem saber esse mistério. Teremos a eternidade inteira para entender isso. Esse é o amor que abranda o coração do pecador. De novo, aí o amor. Quando é que meu coração é abrandado? Quando é que seu coração é abrandado? Quando você entende que Cristo deixou tudo o que possuía, até mesmo a sua condição divina, para se tornar um homem comum e morrer por mim. Eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. E eu fico me perguntando, será que nós seremos capazes de fazer isso para um filho? De deixar tudo para trás? De entregar a vida? Por isso Cristo fala assim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E aí nós entendemos que não existem pastores. Não existem pastores. Você conhece algum pastor que está disposto a dar a vida pela ovelha? Não é? Nós temos muito para caminhar, muito para aprender. E temos que ter humildade para que Deus possa nos revelar mais. E entender que precisamos ficar com claro, assim diz o Senhor. Vamos, Rogério, vamos prosseguir. Para ficar dentro do horário. A próxima tela, por favor, Rogério. Rogério? Obrigado. Bom, declaração dela, da mensageira. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só a Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Pergunta, você poderia me perguntar assim, mas Maurício, mas você acabou de usar um monte de texto da mensageira? Sim, todos eles de acordo com a Bíblia. Você pode pegar esses textos e submeter ao escrutínio bíblico, verificar na Bíblia, e você vai ver que eles estão perfeitamente em harmonia com as Escrituras Sagradas. Ou seja, foram escritos por ela. Ok? A próxima, Rogério, por favor. E agora nós vamos à Bíblia. O que diz a Bíblia? Peguei 2 versos apenas, irmãos, para você entender lá como eu devo ler, né? Como eu devo buscar o conhecimento. Pois, se pela transgressão de um só homem, olha o que o texto está dizendo, não é uma parábola, não é uma metáfora, não é uma profecia, é um texto direto. Eu tenho que entender como eu leio. Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, e é uma referência a Adão, feita pelo apóstolo Paulo, como nós lemos no texto anterior, muito mais os que receberam a transbordante provisão da graça, ou seja, da divindade comunicada que está à nossa disposição, e o dom da justiça, ou seja, aceitaram a Cristo pela fé, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Eu preciso devagar sobre o que o texto está dizendo? Não, o texto é muito claro. Homem é homem. Não precisa devagar, não é? O próximo texto, por favor, Rogério.
mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. O ser humano padece, né? Um Deus, não. Um ser divino também não. E muito menos precisa ser aperfeiçoado, né? E uma vez aperfeiçoado, Cristo, que aprendeu desde criança, de criança indefesa, né? E foi construindo o seu caráter, e foi aprendendo, tomando decisões, foi entendendo o que estava acontecendo, sua missão e obra. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe recebem. Hebreus 5, 8 e 9. É maravilhoso. Você pode voltar se quiser, Rogério. É maravilhoso entendermos que Cristo se tornou um ser humano comum por amor a nós. Aceite, meu irmão. Aceite pela fé. Não tente explicar, não. Nós teremos a eternidade inteira para entender esse mistério. Por enquanto, nós precisamos ficar com claro: assim diz o Senhor. Se não for assim, não haverá luz para a gente. A lei é o testemunho. Se nós não andarmos dessa maneira, jamais veremos a alva. E a pergunta que eu faço novamente é: por que tantos queridos irmãos, né, estão tentando atribuir a Cristo uma natureza que ele não tem? Estão tentando atribuir a Cristo uma visão que ele mesmo não deu. Porque ele disse que tudo que ele fazia através do Pai. Não é? Tudo que ele conquistou pela comunhão com o Pai. Se pergunte, meu irmão, por quê? Porque há tantos irmãos que estão voltando para o mesmo discurso que se tinha nas organizações religiosas, em todas elas, porque todas elas pregam a mesma coisa. E que acabaram levando as pessoas à compreensão de que a Trindade tem que ser aceita e respeitada quando ela não é bíblica. Não é? Começou com um Deus, depois dois deuses, depois três deuses. E há um esforço de alguns irmãos em provar que existem dois deuses. E eles acham que a pregação bíblica, não, a Bíblia, essa pregação de que Jesus se tornou homem comum, rebaixa o Filho de Deus. Gente, ele se rebaixou. Ele escolheu se rebaixar. E a Bíblia só faz o relato disso. Ele esvaziou-se, se tornou semelhante a nós. Ele pegou o poder que era dele lá no céu e disse: Pai, toma aqui, olha. Toma aqui, porque eu concordo com o senhor, eu vou lá para tentar resgatar o homem. Vou nascer lá como um ser humano comum. Não tem explicação, irmãos. Nós podemos tentar entender de maneira particular, sem tornar isso uma doutrina, podemos. Por exemplo, eu fico perguntando às vezes, como é que um ser humano comum pode voltar ao ventre de sua mãe? Um homem já fez essa pergunta no passado, Nicodemos, não foi? Como é que pode? Não sei. Não sei. Eu só aceito pela fé que ele deixou de existir na eternidade para nascer aqui com. Pastor Maurício? Maurício, acho que caiu lá. Deu uma travada. Rosivaldo aqui, no Irmãos. Né? Parece que deu uma travada aí. Vocês estão me ouvindo? Aqui. Caiu lá a internet do. Bom, irmãos, vamos esperar o pastor voltar. Né? Esperar o Maurício voltar. Para ele continuar aqui. Não sei o que aconteceu, se a internet dele caiu. Né? Irmãos, interessante, né? Alguém quer fazer alguma pergunta?
né? Colocar uma pergunta aí para nós falar para ele, quando ele retornar. Enquanto isso, deixa eu ver aqui quem que faltou. Nós. A irmã Irene, nós já falamos. O Alexandro, o Senhor seja contigo, Alexandro. Lana, irmã Lana. O Senhor abençoe você e teu esposo. Dejanira. Christian, Rosivaldo. Marli aqui de novo. Irmãos, esperar ver se ele, mais uns 2 minutinhos, ver se ele volta. Né? E, irmãos, interessante que ele comentou ali, né? Até ia fazer uma pergunta que eu ia fazer, eu vou falar para os irmãos, uma pergunta do que ele pregou ali. Num texto lá atrás, ele colocou assim: o pecador não pode vencer as tentações de Satanás sem que combinem o poder divino com o agente humano. Irmãos, isso para mim, assim, é uma coisa que é... irmãos, só um momentinho aqui. Tá, ele está pedindo para passar o link para ele de novo, só um momento. Tá? Só um momentinho, meus irmãos. Deixa eu passar o link para ele aqui de novo. Oi, Li. Então, irmão, já passou aqui, né? Já passei o link para ele, vamos esperar ele entrar de novo. Pronto, voltei. Voltou. Tem alguém te ligando. Me perdoe, irmãos, aí, viu? Eu não sei o que aconteceu, o telefone simplesmente parou aqui. Parou, desligou tudo. Acontece, né? Rogério, estou à sua disposição, viu? Eu quero apenas dizer aos irmãos que todos nós estamos na mesma luta para restituir a Bíblia ao lugar de honra que ela precisa ter em nossas casas e em nossas vidas. Tá bom? Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Confiram tudo na Bíblia. Não acreditem em nada que você ouça ou que você leia sem antes conferir na Bíblia a veracidade do ensino. Ô, Maurício, eu estava Oi, até tentando passar para os irmãos aqui um pedaço do texto que você passou,
que assim, o pecador não pode vencer as tentações de Satanás sem que combinem o poder divino com o agente humano. Embora Sim. isso seja uma coisa que eu acho muito difícil, né, de executar, porém, para mim hoje é fácil a compreensão, para muitas pessoas também é difícil compreender como é que eu posso combinar o meu agente ser humano com o poder divino, né? Enquanto, Vamos... enquanto assim, veja, não sei, aí você pode me corrigir. Enquanto não morrer o meu eu, como fala lá em Romanos, né? E eu não fizer a vontade de Cristo, ou seja, tudo que eu for fazer é pensar, não deixar eu fazer, mas Cristo faria dessa maneira, tentar agir não com a vontade que eu tenho, mas com a vontade de Cristo. Isso que seria, no caso, né, a combinar esses dois poderes, o poder divino com o agente humano? Sim. Em que Israel tropeçou? Israel tropeçou porque substituiu a fé pela legalidade, não é? E tudo no mundo espiritual tem chave, certo? E qual é a chave para eu conseguir acessar esse poder? A chave é reconhecer, aceitar e crer. No final, crer. Então, se eu estou tentando explicar, porque eu não creio, então a chave não vai abrir. Eu vou tentar receber lá graça, poder, não vou conseguir receber, porque eu estou tentando explicar aquele poder, aquela graça, eu não estou aceitando pela fé. Então, eu posso até aparentemente passar a ideia de que eu tenho uma vida piedosa. Eu posso colocar um terno, uma gravata, eu posso falar de maneira diferente, enfim, eu posso ter várias preocupações. A maneira como eu falo, o que eu visto, o que eu como, e aí, né, as pessoas se prendem a vestimenta, a comida, a isso, aquilo, aquilo outro, de uma maneira muito mais forte do que poderiam, do que deveriam. Percebam, eu não estou dizendo que não seja importante, é importante. Postei um texto ontem lindo sobre isso, ok? Isso eu para não dar crédito à Bíblia nesse sentido, ok? Mas eu preciso dar importância àquilo que é importante. Qual é a chave que vai abrir o celeiro do céu para mim? É reconhecer que eu preciso mesclar a natureza humana com a divina, é aceitar pela fé. Enquanto eu tento explicar, o celeiro continua fechado. É descansar. Então eu preciso assentar no meu coração, aceitar pela fé, e aí então a fé é a chave que abre os celeiros do céu. Aí então Cristo vai derramar poder sobre mim. E eu não vou perceber isso. Eu vou ver que eu vou começar a abandonar algumas coisas, serei mais forte para outras, eu vou continuar avançando, e à medida que eu avanço, Deus vai dizer para você, ó, seja humilde, reconheça e aceite. E aí a porta do celeiro do céu vai abrindo e você vai recebendo a provisão que precisa para vencer. Por que a gente fica patinando em pecado às vezes? Porque a gente está lutando contra o pecado. Nós não estamos lutando para ter poder. Então, eu tento combater lá o adultério, por exemplo, né? Eu tento combater o adultério com as minhas forças. Não, eu não vou olhar, não vou isso, não vou aquilo, eu não vou, não vai. Vai. Porque a tua natureza te empurra para isso. Agora, se você luta para conseguir poder, dobra o seu joelho, você lê a Bíblia, você cuida da tua alimentação, você evita aqueles lugares, como José fazia, corria mesmo, né? Aí, Deus vai olhar para você e vai dizer, olha, esse rapaz aí está no caminho certo, ele está lutando. A chave é a fé, e ele está recorrendo a mim. Então, eu tenho que correr para Deus e não correr contra o pecado. E aí nós patinamos às vezes na vida espiritual porque a gente quer resolver o problema do pecado do nosso jeito. E não tem solução do nosso jeito, não tem solução fácil. A solução difícil é a comunhão, e comunhão não é fácil. É telefone celular, é o que você vê na rua, é o que você come, é o que você bebe, é o quanto você dorme, é o quanto você cuida da sua saúde, é um conjunto de ações, né, desses remédios espirituais que acabam tocando o mundo físico, que você precisa colocar em prática para vencer o pecado. E eu estou nessa luta, junto com os irmãos de braços dados, porque eu também sou pecador e, como eu disse, eu cometi pecado. Louvado seja Deus, porque Cristo era pecador e não cometeu pecado. Pecador Aí, no sentido da natureza, né? sim. Aí a gente entende, porque a mensageira fala que isso aí é a condição de uma vida, né? A gente leva a vida toda para fazer isso, né? Por isso que não vai ter 144 mil dos últimas horas, né? Porque, não é assim que não tem funciona, tempo, exatamente. Né? Não tem tempo para isso. Exatamente. O Tem apóstolo Paulo em Romanos... Pode Oi. falar, desculpa.
O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele fala muito bem sobre isso, é uma recomendação de leitura para os irmãos, né, para somar com o tema. E no finalzinho, ele falando sobre a lei e sobre o conhecimento dele próprio, ele olha para ele e fala assim, nossa, eu como eu sou um miserável. Ele fala assim, olha, 7:24, miserável ser humano que sou. É o mesmo termo que ele usa para Cristo, né, ser humano. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele então diz assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei. Ó, com a razão eu sirvo a lei, né? Mas com a carne eu sirvo ao pecado, porque o meu corpo está vendido para a carne. Então ele diz assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo. Se não fosse por ele, ele que venceu, né, onde Adão errou, o que seria de mim? Né? Essa expressão aqui, ó. Pode falar, desculpa. Pode falar, Rogério. Você sabe que quando eu compreendi esse texto, há uns 10 anos atrás, cara, eu me senti aliviado, porque Paulo está na mesma condição do que eu. Paulo já tinha pregado, Paulo já tinha sido preso, já tinha feito várias igrejas, já tinha aberto e estava na mesma condição que eu estou hoje em dia. Então, isso para mim, num certo ponto, foi um alívio, né? Exatamente. Quando nós começamos a entender o texto bíblico de maneira clara e aplicamos a nossa vida e refletimos sobre ele, aí tudo fica mais fácil, fica mais suave, porque eu pego o fardo e dou para quem pode carregar. Quem pode carregar é Cristo. Eu não tenho mais que carregar fardo, né? Eu não tenho mais que ficar me culpando pelo meu passado. Eu tenho responsabilidade com o meu presente e com o meu futuro. Mas o meu passado está entregue a Cristo. Pode até me lembrar, de vez em quando, me causar alguma dor, mas não desespero. Eu sou livre em Cristo. E eu preciso falar dele o tempo todo para as pessoas, né? E é muito comum que as pessoas te julguem também, não é? Ah, te viu lá tomando alguma coisa e te julgou, te viu comendo outra te julgou, te viu com uma roupa te julgou, enfim, né? Um dia desse eu peguei uma canoa aí minha esposa e meu filho fomos remar, e aí eu postei a foto, tá até hoje lá no meu perfil, né? Um dos perfis de redes sociais. Teve gente que criticou, falou, mas irmão e tal, camiseta e tal, você é um cristão. Bom, né? Aí eu perguntei para o irmão onde é que está na Bíblia, que a gente não pode usar camiseta, né? Eu estava na praia com meu filho e com a minha esposa. Mas eu tenho que respeitar o pensamento da pessoa, porque ela ainda não entendeu que a briga é no mundo espiritual. Sim. E as portas do mundo espiritual se abrem com chaves espirituais. Não adianta tentar resolver do nosso jeito. Não vou colocar uma roupa aqui, né? Um jeito de sentar, um jeito de falar, um jeito de andar, e assim eu vou conseguir. Não vai. Não vai. Se eu fosse comentar as coisas tipo aqui, nós tínhamos que ficar aqui o dia inteiro para eu comentar isso aí dos irmãos que a gente passa, as situações que a gente passa com os irmãos, e que eu também fiz alguns irmãos passarem, né? Ô, Maurício, tem bastante pergunta aqui. Vou colocar. Vamos lá. Tem a Marli, tá perguntando. Se está tão claro nos ensinamentos de Ellen White e na Bíblia, por que os pastores insistem em continuarem no erro? Pode ir para frente. Pergunta a irmã se ela está feliz com a resposta, né? Porque, na realidade, irmã, só se escraviza, só se consegue arrancar dinheiro de pessoas amedrontadas. Então, se você coloca para elas o ideal que elas nunca vão alcançar, elas vão continuar lá dando dinheiro. E as pessoas não percebem isso. Não que seja ruim contribuir com a pregação do evangelho. Não me entenda mal. Eu contribuo. E, às vezes, até recebo contribuição para isso. Não é que seja ruim. O problema é escravizar as pessoas. A pessoa tem que ter a liberdade de saber a verdade e tomar decisões por conta própria. E quando ela vê um ideal de um Cristo que ela nunca vai poder alcançar, isso causa admiração nela e ela descansa numa ideia falsa de que ela nunca poderá ser a pessoa que Cristo é. E a frustração vem com o tempo. O Alessandro fez uma afirmação aqui, né, da mãe dele, mas a Renata, olá, Renata, o Senhor seja contigo, minha irmã, tá? Com a tua mãe, com a tua bebê, com a tua família, tá bom? A Renata Sartre, ela colocou assim: sabemos que Jesus foi perfeito e por isso pergunto, ele comeu algum tipo de alimento, carne, peixe ou tomou vinho? Não está no nosso tema de hoje, mas eu vou responder a irmã Renata. Bom, nós temos duas possibilidades, irmã Renata. Aceitar que ele comeu peixe
ou aceitar que ele não comeu peixe. E aí nós temos outra possibilidade. Se ele era contra o consumo de alimento carne, por que ele multiplicou pães e peixes? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, se ele era contra o suco de uva fermentado, não quero escandalizar ninguém, viu? Que está na Bíblia. A Bíblia diz lá que ele multiplicou o vinho no casamento, né? Por que ele multiplicou, então? Ele teria cometido um erro, e aí seria um erro grave, em ter multiplicado o peixe, se ele falasse contra o consumo do peixe. Tá bom? Eu não estou aqui levantando bandeira, não estou defendendo as pessoas que acreditam que é tempo de comer ou não. Eu dei essa resposta uma vez, numa outra live, e aí um irmão colocou uma pergunta assim: mas Daniel não comia carne e nem bebia vinho. E aí eu abri a Bíblia, lá mesmo em Daniel, quando ele recebeu a visão, né, que ele ficou doente, ficou fraco, e aí declara o texto bíblico. E aí Daniel não comeu carne nem bebeu vinho. Então Daniel não comeu carne em um momento específico. Isso, naquele momento específico, para uma missão específica. Mas ele se alimentava, sim, de carne. O corvo levou o quê para o profeta Elias quando ele se escondeu do rei Acabe de Jezabel, lá no riacho de Querite? O corvo não levou maná. O corvo levou carne e pão. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos ensinar as pessoas. Eu não estou defendendo o consumo da carne. E também não estou condenando, porque eu não encontro nenhum texto na Bíblia que condene. Se algum irmão tiver algum texto que condene o consumo de carnes puras, né, eu volto atrás e peço perdão publicamente. Mas nós não temos. Então, Jesus foi perfeito, sim. Né? Aí, né, o Aquino aqui comentou, né, que é assim... Só um momentinho. Parece aqui o comentário do irmão Aquino, né? Na Tá. Bíblia não está escrito... O cachorro está latindo aqui. Ah, tá. Eu fui pedir para calar ele, tá? Assim, na Bíblia não está escrito: entenda comer carne ou peixe puros não é pecado, porém aconselha evitarmos. A irmã Fernanda, ela vem colocando, né? Primeiro, uma coisa que ela coloca: devemos voltar à dieta original do Éden. E a segunda coisa que ela coloca é: nenhuma grama de carne deve entrar no nosso estômago. É a verdade para esse tempo, verdade presente para esse tempo. Agora... Eu conheço o texto, está no Conselho sobre Regime Alimentar. E é repetido também em outros livros, né, como fonte alternativa. Quem está certo? Os dois estão certos. A irmã Fernanda está certíssima, tá bom? Mas o irmão Aquino também está certo, porque é o que a Bíblia diz. Né? Não há condenação lá na Bíblia, não considera pecado aqueles que escolhem se alimentar de alimento carne. Eu sei e acredito firmemente que nós devemos realmente voltar ao nosso regime alimentar ao mais parecido possível do Éden, tá bom? Mas já conheci casos de pessoas, né, que, de acordo com o tipo sanguíneo, e já há estudos em andamento sobre isso, se elas ficarem sem a proteína animal em função da herança genética incorporada no DNA, elas podem adquirir doenças sérias. Então, não são todas as pessoas que podem parar de comer o alimento carne em função da hereditariedade que já está plantada no DNA. Eu fiz uma matéria assim semestre passado, eu estou fazendo faculdade de biologia, e aí uma matéria foi sobre esse assunto e eu fui pesquisar. E parece que a pesquisa é séria, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, foi publicada recentemente numa revista em inglês também, sobre essa questão da tipagem sanguínea e o consumo de alimento de proteína animal, e há pessoas que desenvolvem doenças severas, que podem até morrer. Tenho casos na família de pessoas com um tipo sanguíneo que são voltados que estão gravados no DNA a questão do alimento carne, que pararam de comer e ficaram doentes. O médico recomendou que voltassem e elas melhoraram. E eu não posso explicar essas coisas, não sou cientista, tá bom? Eu só estou citando. Então, nós precisamos ter muita cautela, porque não são todas as pessoas que conseguem migrar para uma dieta
totalmente voltada ao Éden, não é? Aquela de grãos e frutas e nozes e raízes de frutas, ok? Porque elas podem ter problemas. Então, nós temos que ser portadores de boas notícias com responsabilidade. Aqueles que podem, que ficam bem, que não ficam doentes, que têm saúde, aleluia, glória a Deus, siga em frente. Estamos juntos, ok? Vamos, ao máximo possível, seguir nesse caminho. Mas aqueles que não podem e perceberem que estão ficando doentes, que estão ficando fracos e que estão tendo problema de saúde, procure um médico, se oriente, tá bom? Para que você não tenha problemas graves e não dê um testemunho contrário à fé que nós professamos. Eu queria fazer os 2 comentários. Sim, sobre o que a Fernanda colocou e sobre o que a Aquino colocou. Aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, tá, Maurício? Quem sou eu para te corrigir, meu irmão? Não, você pode, né, me clarear as mentes também, Nós estamos aqui para aprender. Estamos todos aqui, eu, você, Fernanda, Aquino e os demais irmãos aprendendo, em nome de Jesus. Olha só, o Aquino coloca, né, que não, que pode comer, devemos evitar, que aconselha evitarmos, né? O próprio Paulo fala, bom é não comer, nenhum lugar proíbe, certo? Uhum. A Bíblia nos mostra que se Cristo, uma coisa não é boa para nós, ele deu para outro comer, a gente dá para outro, quer dizer, esse também, né, que não serve para mim, não serve para o outro, tá certo? Porém, eu acho que tudo uma questão de como se lê, tá? Veja, quando a Fernanda fala que nenhuma grama de carne deve entrar no nosso estômago, tudo bem, não está falando aqui de perdição ou salvação. Ninguém vai se salvar ou se perder por isso. Não vamos, com certeza, e mesmo porque esse julgamento nós não podemos fazer, estamos proibidos pela Bíblia, né? Sim. Né? Julgamento Agora, de perdição e salvação, quem faz é Deus. Nós julgamos os atos pelos os frutos, né? Sim. Isso nós podemos julgar, as coisas desse mundo. Agora, a salvação Sim. e perdição, quem bate o martelo é o Pai. Tá, não cabe aqui. Outra coisa, tem umas pessoas, sempre cito um texto também de Ellen White, que fala assim, muitos que são meio convertidos na questão do comer carne se afastarão do povo de Deus para nunca mais voltar. Tá certo? Veja, Sim. lá fala muitos, não fala todos. Não é nem a maioria. Fala muitos. Se muitos não vão, alguns vão continuar no povo. Entende? Então é tudo conforme nós lemos. Ah, cara, tá vendo? Quem fala muitos não vão se afastar do povo de Deus. Quer dizer, muitos vão se afastar, mas tem gente que não vai. Exatamente. Entendeu? Não quer dizer que está perdido aquilo ali. Então, é tudo, né? Tem que saber como, né, está escrito. Entende? Ler então, o que está escrito. Ler e entender, né? Como leis. Isso aí. Só que mais do que isso, né? Eu penso que isso daí, Fernanda, né? Aí o Maurício pode até me corrigir, depende da classificação também. Muitos vão ser, né? Como nós temos lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, das 3 classes. Tem uns que vão ser só aqueles que temem o Senhor, né? Que são aqueles que creem em mim, será salvo tu e tua casa. Muitos serão santos, né? Que são aqueles que, além de temer no Senhor, né? E guardar os mandamentos também, esses serão santos, que são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus, né? Ou a fé em Jesus, tem o temor do Senhor. E tem os 144 mil, tá certo? Os 144 mil, eles, além de temer o Senhor, guardar os mandamentos, eles ainda vão aperfeiçoar o seu caráter. Eu creio que cabe nessa medida. Tá, Fernando? Agora, sim, eu não posso colocar, né, uma pessoa que come carne, como ela vai ter perda da vida eterna. Tá? Porque nenhum lugar nos diz isso. Tá bom? Muita gente lê alguns textos pensando que diz, mas não diz. Maurício, se você puder, né, tá me ajudando aí nessa... O que nós temos que fazer, Fernanda, né, irmão Aquino e demais irmãos, é ter muito bom senso e muita cautela com relação a temas que nós não encontramos assim um claro, assim diz o Senhor, né? Se a irmã tivesse escrito assim, alimento carne impuro, opa, seria uma mensagem direta e estaria consoante com o texto bíblico, né? Claramente explícito no texto bíblico. Agora, eu posso ser uma pessoa que, como eu disse, no estudo, que eu estou pesquisando, que eu não posso bater o martelo também, porque eu não sou cientista, né?
é apenas uma leitura, a título de aconselhamento aqui, né? E aconselho os irmãos a perguntar, a pesquisar, né, a questão do consumo da proteína animal e a tipagem sanguínea, né, para ler sobre o assunto, para poder entender. Se eu não me engano, o Dr. Lai Ribeiro também gravou um vídeo sobre esse tema, tipagem sanguínea e o consumo de proteína animal, tá bom? Mas o que acontece é o seguinte, tem pessoas que são viciadas em carne. E a essas pessoas, eu quero falar particularmente ao coração, muito cuidado, né? E se não tiver a carne lá, a pessoa fica desesperada, ela acha que não está alimentada, que não comeu direito, e enfim, né? Tem que procurar, tem que olhar para isso. Tem que olhar e ver se teve alguma escassez na infância, se passou fome, né? Esse é o termo direto. E por isso agora quer comer direto. Tem gente adulta que gosta de comer danoninho, porque na infância não, né? A mãe não, viu os amiguinhos comendo, achou que era bom, enfim. Existem vários motivos, tá bom? O que nós não podemos, o que nós temos que olhar dentro de nós é essa fragilidade de estar preso demais a alguma coisa. E aí a mesma regra se aplica a outro ser humano. Eu não posso estar tão preso à minha esposa que ela decida se perder e eu vou me perder com ela. Não é? Estarão dois na mesma cama, um será levado e o outro será deixado. Então, nós temos que pegar os princípios e aplicar a tudo. Ok? A mesma verdade. O consumo de açúcar refinado ele é muito mais prejudicial à saúde do que o alimento carne. E aí tem muitos irmãos que, né, defendem a questão do vegetarianismo, do veganismo até, mas que comem muito doce, muito açúcar. E o açúcar ele fermenta, torna o corpo extremamente instável e ácido, o que proporciona a proliferação de diversas doenças que são e se aproveitam desse ambiente ácido. Então, nós temos que ter muito cuidado com as afirmações que fazemos. Eu citei na última live que um irmão da Assembleia foi estudar com um irmão nosso, né? E o irmão falou para ele assim: não, você tem que parar de comer carne, você come muita carne, comer carne é pecado. Aí o irmão da Assembleia de Deus perguntou assim: onde é que está na Bíblia que comer carne é pecado? Então, nós temos que ter cuidado. Né? Cuidado, muito cuidado. Vou repetir: não é o tema de hoje, não estou defendendo o consumo e nem condenando, porque eu posso condenar aquilo que a Bíblia condena e defender aquilo que a Bíblia condena. Mas, de maneira particular, eu entendo que tudo deve ser ensinado com cautela e nós temos que saber a quem ensinar e quando ensinar. Como uma criança, né? Não dá para ensinar para o meu filho agora a sentar tijolo com nível prumo. Ele tem 5 anos de idade. Ele vai ter a idade, o momento que ele vai poder aprender a fazer isso. Né? Eu confesso que eu também não sei muito bem ainda. Estou tentando aprender depois de velho. Não é? Tá certo? Para tudo tem um tempo. Vamos devagar e sempre. Temos a vida inteira para fazer a reforma que é necessária. O Rosivaldo está falando aqui, né? Mudou o tema. Irmão, infelizmente, né? Os irmãos têm pergunta. Está explicando aí, Rosivaldo. Está explicando aí para que os irmãos não fiquem sem atendimento. Ok. E aí a Irene postou mais uma coisa aqui, que é Jesus ressuscitado comeu peixe assado na presença dos discípulos. Não sei se ela está fazendo uma pergunta ou ela está afirmando, né? Eu sei. Parece uma afirmação. A gente não pode afirmar que ele comeu ou não, irmã. Sim, mas ele a Bíblia preparou. Não fala. Ele preparou, com certeza ele preparou. Pegou no mar o peixe, tirou da água, limpou o peixe e assou. Isso aí é claríssimo lá na Bíblia. Não tem como discutir. E como o que não serve para mim, não serve para os outros, né, Maurício? Na situação. Agora, dizer se ele comeu ou não, não sei. Aí o que nós vamos até o que está escrito, né? Está escrito. É o assim diz o Senhor. Está escrito? Está escrito. É por aí que nós vamos. Eu acho que, Maurício, as pessoas, né, como eu, assim, né, nós temos muita dificuldade, a gente acaba sempre levando para o farisaísmo, né? Não pode comer, não pode beber, não pode caminhar, não pode, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E quando as pessoas nos apresentam, como dizer, muito a lei, não nos apresentam a Cristo. Isso que é problema. Quando a gente a gente vai de uma religião para outra, principalmente vai para o adventista, aprende muito sábado, muita lei o sábado, a lei o sábado. Quando você sai da denominação adventista
né? Aí é muito reforma disso, reforma de saúde, reforma daquilo, de vestuário. Então, ensina muito a lei, mas ninguém ensina a Cristo. Esse é o problema. Né? Nós temos que aprender a Cristo, tem que aprender a Cristo. chave que abre os celeiros do céu é a fé, não são as obras. Amém. Acho que podemos encerrar. Vigilância sempre. Tá certo. Aí, aqui o estudo da palavra de Deus vem falando, né, que mais peixe de couro não é lícito comer, não é? A Bíblia fala que não, né? Isso tem coisa que já é proibida, né? Carne de porco, Isso. essa coisa, né, Maurício? Carnes imundas são proibidas veementemente. Isso. Está escrito. E aí, irmão Rogério, as pessoas que quiserem conversar, o irmão Rogério está autorizado a passar o meu WhatsApp, tá bom, irmãos? Sim. Eu posso demorar um pouquinho para responder, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas atividades, mas a gente está aí para ajudar, para colaborar. Sempre num tom de cooperação cristã. Você tem que estar disposto a ouvir, eu estou disposto a ouvir, nós vamos estudar com calma, sem ficar nervosos, chateados, porque estão contrariando a sua opinião, ou porque você vai contrariar a minha. Não. Vamos pregar a Bíblia e entender que a Bíblia é a autoridade absoluta. A irmã Watt diz isso. Acabamos de ler o slide, né? Deus terá um povo que terá a Bíblia e somente a Bíblia como toda a norma de regra e base de todas as reformas. Bíblia, ela diz que é a Bíblia. Então, se ela está dizendo que é a Bíblia, quem sou eu para dizer o contrário? Ok, o Rosivaldo só fez mais uma afirmação, que é a última, tá, irmãos? O Rosivaldo diz assim: o que os irmãos deveriam levar em conta é que existem classes de cristãos. Cada procede conforme o seu propósito, né? Cada um vai proceder conforme aquela classe, né? Alguns vão aperfeiçoar, penso que ele está falando isso, alguns vão aperfeiçoar o seu caráter como pai, e outros vão, né, guardar os mandamentos, mas não vão ter o caráter aperfeiçoado, vão estar salvos da mesma maneira. E outros que vão se salvar, creio eu, até crendo em Maria ainda. Entendeu? Quem somos nós para fazer esse julgamento, salvação e perdição, né? Não estamos autorizados a fazer isso pela Bíblia. Pois é. Podemos julgar as coisas dessa terra. Você me vê roubando, me chama de ladrão. Você está me julgando? Não. Você está constatando que eu sou ladrão porque eu roubei. Isso eu posso fazer. Se eu vejo uma pessoa mentindo e falar, você é mentirosa. Ah, está me julgando? Não, eu estou constatando. Isso eu posso fazer. Agora dizer, você está mentindo, vai para o inferno. Não, isso eu não posso fazer. Até a gente tem uma coisa, né, que o julgar, né, quando Jesus... deixa para lá, senão vai aumentar muito aqui o texto. Tá certo? Tá bom. Então tá, meus irmãos, pastor Maurício, você pode fazer oração para nós, por favor, final? Bom, vamos orar. Que Deus abençoe a todos, viu? Graça e paz, bom restante de sábado. E vamos em frente sem desanimar, em nome de Jesus. Vou fechar a câmera aqui um pouquinho, porque eu vou ter que mexer aqui no suporte, tá bom? Vamos ajoelhar, filho, para a gente orar? Orar com o pai, vamos? Ajoelha. Isso. Querido Papai do Céu, nosso bondoso e amável Deus, nós te agradecemos por tanto amor a nós dedicado por seu Filho e pelo Senhor, quando permitiu que ele viesse, e ao Senhor Jesus, por ter vindo, por ter deixado tudo por amor a nós. Deixado a sua condição de poder e glória, de autoridade no céu, para nascer como uma criança indefesa, sendo um menino indefeso, um homem indefeso, totalmente dependente da comunhão com o Pai. Nos ajude também para que nós possamos começar o nosso dia sempre com uma oração, o estudo de um texto, a meditação, passarmos o dia pensando no céu, na nova terra, e no final do dia também dobrarmos nossos joelhos e fazermos nossa meditação para manter a comunhão contigo. Nos ajude, Senhor, a nos ajudarmos. Nos dê disciplina, empenho, coragem para aceitar a Tua palavra, mesmo que ela contrarie nossas vontades e nossas ideias. Nós pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, quero estar agradecendo, tá? Aqueles que eu, por acaso, passei aqui. Né? O Tico Rodrigues, Tico.
Né? O Senhor seja contigo, com a tua família também, tá? Se por acaso algum irmão eu pulei aqui, me perdoem, tá bom? Mas que o Senhor possa abençoar a todos, que o Senhor guarde a todos. E, por favor, né, se gostaram da mensagem, compartilhar aí e também dar o seu like, né? Nós tivemos passaram mais de... não dá para ver agora. Mas nós tivemos só 24 likes, tá, irmãos? Mas teve momento que teve bem mais de 30 pessoas. Então, né, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, que os irmãos possam estar dando os likes aí, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e os guarde. Deus seja com todos vocês. Maurício, obrigado Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos.